Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui reunidas, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder todas as suas dúvidas. É isso aí, doutora Elaine. Você que está aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então aproveita esse momento, encaminha aqui, que nós teremos o maior prazer em te responder. Como nós estamos com as dúvidas de hoje, doutora? Doutora, uma dúvida muito interessante do seu Ronivaldo. O seu Ronivaldo, ele informa que trabalha numa empresa de cervejas muito conceituada aqui no nosso estado, tá certo? Então ele coloca a seguinte situação, doutora: há mais de 20 anos ele tinha uma jornada fixa e após a jornada de trabalho dele, ele fazia 2 horas extras a mais. Isso há mais de 20 anos. E aí a empresa mandou um comunicado a ele dizendo que iria retirar essas 2 horas extras da jornada de trabalho dele e que dali para frente ele não teria mais aquela jornada de trabalho fixa. Ora ele estaria pela manhã, ora ele estaria pela noite, doutora. Ele quer saber, isto está correto? A empresa tem este poder de retirar essas horas extras que no entender dele já estariam incorporadas? Sim ou não? E também com relação a essa mudança do horário dele. Dê uma posição para ele, doutora. O nome dele é, doutora? Ronivaldo. Seu Ronivaldo, que pergunta muito interessante. E bem interessante, melhor ainda, doutora, porque nós estamos no mês do trabalhador, comemoramos semana passada o Dia do Trabalhador e agora nós estamos vivendo o mês todo. Parabéns a todos nós, trabalhadores, tá? E parabéns também para os empregadores. Lembrando, empregadores, que o quê? A própria palavra de Deus, ela é assim muito certa em tudo, principalmente nisso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, por favor, vamos cumprir com as nossas obrigações. Tanto o empregador quanto o empregado, doutora. Aqui é importante ressaltar, a gente sempre fala isso. Ninguém aqui está levantando bandeira, mas o empregador deve cumprir com as suas obrigações e o empregado também. E aqui é bem triste ver uma situação dessa, doutora. O seu Ronivaldo, ele vem há 20 anos tendo o quê? Horas extras habituais. E ele está correto sim, doutora. Essas horas extras, elas incorporaram, de certa forma, a vida dele, o salário dele, porque ele já gere a família dele e as obrigações dele, contando com esse valor dessas horas extras, certo? E o que acontece? Você pode dizer assim, sim, doutora, e o empregador tem esse poder de retirar? Tem. Mas ele não é porque ele tem esse poder por livre de retirar. Para que ele retire, ele deve indenizar esse empregado. Por quê? Porque esse empregado, ele já tinha aquelas horas, elas não eram eventuais. Sim. Que nem para gerar um vínculo empregatício. Nós precisamos o quê? Um dos requisitos é ter a habitualidade do trabalho, certo? Aqui ele tinha a habitualidade dessas horas extras. Se o empregador entendeu que não há mais necessidade, que pode ocorrer isso, de repente você tem um funcionário que você precisa de um determinado tempo, você precisa que ele cumpra essas 2 horas extras por dia. Mas pode ser por uma crise, ou às vezes uma mudança de função, enfim. Houve a necessidade de fazer um ajuste com essa jornada desse empregado. O empregador vai ajustar, não há mais necessidade dessas horas extras. No entanto, em decorrência dessas horas já terem se incorporado, elas se tornaram habituais, o que vai acontecer? Esse empregador, doutora, vai ter que indenizar. Tá? O que o seu Ronivaldo deve fazer a priori aqui é procurar o RH. Ok, vocês mexeram nas minhas horas extras, tá? Tanto é que o que acontece? Essas horas, doutora, por elas serem habituais, com certeza, ou se o seu Ronivaldo não receber, ele vai ter direito também. Porque elas incorporam aviso, elas incorporam 10º, férias, tudo. Então, tudo o seu Ronivaldo vai ter que atentar aí, tem que verificar. E vai conversar com o RH o que acontece. Vocês tiraram as minhas horas extras, ok. E a minha indenização? O senhor tem direito, seu Ronivaldo, a essa indenização. Como é que é calculada essa indenização? Já que elas eram
habituais e elas eram 2, como ele fala, por dia, Sim. então no final do mês ele tinha em média 56 horas, um exemplo. Vamos arredondar, 60 horas, tá? Digamos que ele tinha 60 horas, cada hora dessa custava em torno de R$20. Ele ia ter uma média ali de horas extras, um exemplo, R$1.200, tá? O que é que vai acontecer? O empregador supriu essas horas. O empregador vai ter que indenizar. Ele vai pegar o quê? É um mês, tá? Um mês de horas extras, um exemplo, uns R$1.200 para cada ano de trabalho. Ah, doutora, mas ele trabalhava há 20 anos, mas tem a prescrição. Não devemos esquecer que tem a prescrição. O que vai acontecer? Se não houve a indenização, vai haver esse cálculo do que vai acontecer. Ele vai fazer esse cálculo direitinho, vai pegar essa média de mês de trabalho e vai calcular pelos anos que são imprescritos. No caso aqui, os últimos 5 anos. Sim. Tá? Então, o que é que vai acontecer, seu Ronivaldo? O senhor vai procurar o RH, vai dizer, olha, vocês retiraram as minhas horas. Ok, como é que vai ficar a indenização dessas horas que já eram habituais? E aí, o senhor vai ouvir, tá? O que a empresa vai ter para dizer para o senhor em relação a isso. Por que eu estou dizendo vai primeiro com o RH? Porque às vezes, doutora, é bem mais rápido e é melhor para o empregado do que ele ir diretamente para a justiça. Não, a empresa não resolvendo, não lhe indenizando, cabe o senhor ir para a justiça justamente para buscar, tá? Essa indenização dessas horas que elas foram suprimidas do senhor quando elas já tinham incorporado esse direito, certo, doutora? Não esquecendo também que é importante, seu Ronivaldo, e você que está aí do outro lado da telinha, que está passando por isso, que tem essas horas habituais e que essas horas estão incorporadas, de certa forma, ao seu salário, verificar também, doutor, o FGTS. É importante, tá, né, doutora? É muito importante checar o FGTS, é muito importante estar checando todas essas informações, verificar direitinho se o empregador está fazendo esse recolhimento. Ah, doutora, e se ele não estiver fazendo esse recolhimento, o que é que cabe? Aquilo que a gente sempre está acostumado a falar aqui. Cabe até uma rescisão indireta, sim, cabe. Por quê? Se ele está suprimindo, se ele suprimiu essas horas extras, e se no decorrer, se comprovado, seu Ronivaldo, que no decorrer desse lapso, além de suprimir, tá, essas horas que ele retirou agora do senhor, que o senhor já tinha mensal, ele não vinha lhe pagando as suas férias, ele não vinha pagando o seu 10º, ele não vinha fazendo o recolhimento do FGTS, levando em consideração, para efeito de cálculo, o valor dessas horas extras, isso também é motivo, sim, para uma rescisão indireta. Por quê? Porque o senhor está tendo um prejuízo muito grande, tá? É meio raro de uma empresa de grande porte, como o senhor está colocando, não estar fazendo isso de uma forma correta, mas pode haver erro, sim, ela pode ter suprimido, pode ter errado, ou às vezes suprimiu ali mesmo porque tomou essa decisão, mas verifique, atente para os seus direitos, tanto o senhor como inúmeros outros telespectadores que nos acompanham, é de extrema importância. Gente, agora nós temos em nossas mãos esse aparelhinho, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo fica vendo inúmeros outros tipos de conteúdo, mas acompanha, tá? Nós estamos no mês do trabalhador, não é só um dia, todos os dias são nossos, dos trabalhadores. E nós levantamos essa bandeira esse mês de uma forma mais acirrada para que você acompanhe os seus direitos. Acompanha no aplicativo lá da Caixa, do seu FGTS. Verifica o seu contra-cheque quando você recebe no final do mês. Olha aqui o caso do seu Ronivaldo. Ele fazia horas extras. De repente, você não faz 2, você faz 3, 4. Tudo bem que elas não são periódicas, elas não são habituais. Mas se você fez, anota no caderninho no final do mês, confere se essas horas extras todas foram computadas. Seja honesto, tá? Registre o seu ponto no horário que realmente você vai sair. Cumpra a sua jornada correta, o horário que você entra, que você sai. Tá? Lembre-se,
tá? Você tem direitos, mas tem deveres também. Então, cumpra com o seu dever para que o quê? Para que você possa exigir seus direitos da melhor forma possível, tá? É de extrema importância isso, ouviu, doutora? Certíssimo, doutora. Vamos aproveitar os minutos finais do programa de hoje para fazer aquele convite para você que está aí do outro lado nos assistindo. Nós contamos com você para ir lá para o nosso canal do YouTube, Programa Minuto do Direito. Só falta você. E esse conteúdo que nós fazemos com todo amor e carinho fica lá à tua disposição. Muitas das vezes esse problema, esse tema não diz respeito a você, mas diz respeito a alguém que você conhece. Então, compartilha, viu, com quem você conhece esses assuntos de extrema relevância dentro do campo do direito. Ok, esse foi mais um Programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.